Olá! Hoje eu e o Júnior vamos conversar com vocês sobre uma doença muito famosa. Aliás, ela tem diversos nomes, né? O pessoal costuma chamar de peste aviária, de Newcastle. Cada lugar ela tem uma variação diferente. Mas vamos lá. Por que nós resolvemos falar especificamente da peste aviária? Ela é uma doença que hoje, atualmente no Brasil, ela já está erradicada. Se eu não me engano, o último registro notificado dela foi em 2010. E as pessoas vão falar, mas isso foi notificado. Pessoal, ela é uma doença com mortalidade extremamente alta. E por ser uma doença viral, se você pega em uma ave contaminada, você vai perder aí, numa faixa de uma semana, todas as aves que você tiver. De 1 a 2 semanas você perde todas as aves, assim que o vírus já tiver terminado de incubar. Então, vejam só, isso num galinheiro pequeno. Daí qualquer ave silvestre tiver contato com aquilo ali, passar, numa região começa a morrer um monte de aves em questão de um mês. Nós estamos falando de milhares de aves mortas. Então, é impossível você ter a peste aviária em um local e nenhum veterinário, nenhum biólogo, tecnista, ninguém notificar. Porque isso é uma mortalidade tão alta em grande quantidade de aves em diversos locais de um estado, diversos locais de uma cidade, que rapidamente chega às autoridades competentes. Então, por isso que eu falo para vocês, é extremamente raro um caso de Newcastle no Brasil, até porque nós não somos um dos países focos, né? Depois que surgiram as vacinas, os grandes centros, onde tinham os grandes riscos de esse vírus se propagar, acabaram erradicando eles. Então, o que acontece? Hoje, a gente pode dizer com segurança que tudo que as pessoas dizem que é Newcastle, que é peste aviária, Newcastle, enfim, tudo que eles se referem a isso não é, ok? A não ser, óbvio, alguém apresentar um exame pra gente e falar, ó, tá aqui o exame comprovando o que é. Mas aí, o que vai acontecer? Não vai, muitas vezes, são os diagnósticos diferenciais deles até que são fáceis de fazer, e pela alta taxa de mortalidade, porque eu vou explicar para vocês aqui hoje na aula, vocês vão ver de tantas formas que ele se transmite. Acompanhem na lousa para vocês verem. Vamos lá, primeira parte. É uma virose de difusão rápida. Muita gente pensa que é apenas uma virose respiratória. É mentira, isso é um mito, porque ela afeta tanto o sistema respiratório quanto o digestivo e nervoso. E ela tem grandes variações nos sinais clínicos, porque dependendo da cepa viral dela, ela tem diversas cepas, se for mais ou menos forte, vamos por assim, mais grave, né? Então mais grave e menos grave, ela vai se manifestar de formas diferentes. Então às vezes vai olhar e vai falar, não é Newcastle. Gente, realmente é só que a intensidade dos sintomas são totalmente diferentes. Em casos mais graves, né, onde a mortalidade é em horas e tem todos os sintomas, a gente costuma chamar de peste aviária. Observem que muitas pessoas não sabem, mas o vírus também passa para o homem, passa para a mulher, ele é transmitível aos seres humanos. Inclusive ele causa uma conjuntivite muito grave, as pessoas às vezes não conseguem nem enxergar durante esse período de conjuntivite, além dos sinais clínicos comuns de uma gripe, né? E isso vai durar entre 2 a 3 dias, em alguns casos até mais, vai depender do tratamento e da assistência médica que a pessoa tiver. Para vocês terem ideia, o último caso notificado oficialmente, que consta nos registros na literatura hoje, é de 2010, ou seja, faz 10 anos que nós não temos a notificação dessa doença. Observem que as formas de transmissão do vírus é extremamente ampla. Pode ser transmitido através de contato por produtos contaminados, ou seja, qualquer superfície contaminada pode transmitir, por aerosóis de aves infectadas. O que significa aerosóis? É quando uma ave, ela espirra, ela respira, ela tosse, é muito comum, é muito parecido com o coronavírus. Então essa saliva da ave que está suspensa no ambiente, se outra ave respirar, ela acaba se contaminando. Então, qualquer ave contaminada, ela pode contaminar muitas aves em um pouco período de tempo. Fezes contaminadas, água de beber, as águas do bebedouro, as rações que as aves estão comendo, assim como roedores, sim, os ratos são um dos meios de transmissores, os artrópodes e as aves silvestres. Aí vem um problema muito grave. Vejam só, os pistacídeos, eles conseguem eliminar o vírus por cerca de 1 ano, sem apresentar o quadro clínico da doença. Ou seja, eles podem, durante 1 ano, contaminar diversas raças que eles tiverem em contato, sem apresentar o quadro clínico da doença. Então, é extremamente importante ter esse contato de galinhas com pistacídeos cortados. É muito importante isso. Observem só,
uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem. A galinha é a espécie doméstica mais suscetível ao vírus. Por incrível que pareça, as aves aquáticas e os pistacídeos, que apesar de eles serem os carreadores, né, infectados, eles são os mais resistentes. Então essa história de o ganso, o cisne, o marreco virar a perna para trás e ter ali um torcicolo, as pessoas já falarem que é Newcastle, pessoal, tá errado. É extremamente resistente. A mesma coisa da Angola e das aves aquáticas serem resistentes à boba aviária, que é o poxvírus. Vocês raramente, eu particularmente, com todo esse tempo que eu tenho de casa no mercado veterinário, eu nunca vi uma angola e uma ave aquática, né, ou uma ou outra, com boba aviária. Nunca vi na minha vida. E nunca ouvi um caso, ninguém nunca chegou pra mim e falou, eu tive uma angola, eu tive uma ave aquática que teve boba aviária. Pra vocês verem como é raro realmente isso. Então, mais um mito que cai por terra, né? Que às vezes o pessoal vê a ave virando a perna, virando o pescoço e já vai falar que é Newcastle, que é Marek e por aí vai. Nós vamos explicar o porquê disso. Vejam só, os sintomas principais, na maioria dos casos, causa incoordenação motora, então a ave parece que está bêbada, né? Não consegue se equilibrar, parar em pé. O opistótono, que é a cabeça e os membros inferiores curvados para trás. Pessoal, vejam só, vamos explicar um detalhe. Coriza infecciosa, bronquite infecciosa, micoplasmose, enfim, doenças respiratórias, elas atingem o tímpano da ave, causam uma inflamação e a ave, para compensar isso, ela acaba tendo um opistótono. Aquela síndrome da cabeça inchada também tem o mesmo sintoma. O que significa isso? A ave vai virar o pescoço para trás para compensar isso, por causa dessa inflamação, essa pressão no tímpano dela. E não necessariamente a Newcastle. Ou seja, muitas das vezes, só da pessoa tá virando os membros para trás e a cabeça, a pessoa já está falando que é. Mas só que isso daí é um sintoma característico de diversas doenças. Não é exclusivamente da peste aviária. É por falta de informação. Todo mundo vê uma ave virando a cabeça para trás, já vai falar que é a peste aviária. Não é, pessoal. Vejam só, tem muitas doenças que tem o opistótono como um dos sintomas dela. Outra questão, torcicolo, diarreia profusa e dificuldade respiratória em diferentes graus. Tudo isso vai depender da cepa, né? Se é uma cepa mais patogênica ou menos patogênica. O que significa isso? Se é um vírus de forma mais grave ou um vírus de uma forma mais leve. Então, tudo isso, todos os sintomas, eles podem ser intensificados como serem mais leves. Vai depender tudo da forma ali que a ave está infectada. Vejam só, o diagnóstico diferencial. O que significa isso? Todas as doenças que eu vou contar para vocês, elas possuem sintomas parecidos. Então, muitas das vezes, pode ser uma micoplasmose, uma laringotraqueite infecciosa, uma bronquite infecciosa das galinhas, encefalomielite, influenza aviária, coriza infecciosa, doença de Marek, inclusive a falta de água, né, o estresse hídrico, ou de alimento, ou a ventilação incorreta, também pode causar sintomas característicos da peste aviária. Ou seja, vocês conseguem ver quantas coisas podem ser que a peste aviária, podem se parecer, né, a princípio uma peste aviária, mas não é. Tanto que a gente comprova isso, que a taxa de mortalidade dessas doenças que têm o diagnóstico diferencial são muito baixas em comparação com o vírus. Então, vejam só, o que eu quero explicar para vocês é que nem tudo que vocês verem na internet, que vocês verem no criatório de um amigo, alguém falando, vai ser. O que acontece? Nos estados do norte e nordeste do país, há 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás, ela foi uma doença que assolou diversas propriedades. Então, há-se a lenda, o mito, que qualquer coisa que tenha um sintoma da peste aviária é a peste aviária, porque é cultural naquela região isso. Então, o que acontece? Pessoal, nem sempre vai ser a peste aviária. Para falar a verdade, é extremamente raro que seja a peste aviária. Agora, vejam só, se a taxa de mortalidade está alta, vocês não estão conseguindo curar e está morrendo aves, não só aí na propriedade de vocês, mas aves ao redor, em outras propriedades, aí sim há a chance. Mas se você olhou, é uma ave só, pessoal, pode ser tantas coisas, menos um vírus, entendeu? Principalmente o vírus da peste aviária, ele é extremamente difícil de controlar. Quando se pega, por exemplo, num plantel, numa granja aviária, se você pegou em uma ave, num lote de 10 aves, toda aquela granja as aves são abatidas. Isso é muito, por exemplo, China e Estados Unidos são locais comuns desse vírus. Mesmo aves vacinadas acabam sendo sacrificadas porque elas foram infectadas com o vírus
E, por exemplo, detectou em uma ave, todas aquelas aves, todas elas, sem exceção, são abatidas. Milhares de aves ao redor do mundo são abatidas pela peste aviária. Milhares. Então vejam só, não é uma coisa frequente no Brasil, isso não ocorre há anos. Então a chance de vocês terem isso no quintal de vocês é quase nula, é quase zero, pessoal. Então se atentem bem a isso. Às vezes as pessoas estão matando um monte de ave aí pensando que é por causa do vírus e é raro isso acontecer, ok? Bom, eu e o nosso amigo Júnior, né? Esperamos que fique bem claro essas questões para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição, pode enviar para a gente as dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail, tanto do meu quanto do Júnior, pelos nossos sites, pelo Instagram, enfim, pelas nossas redes sociais que nós vamos ajudar vocês. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e abençoe os vídeos de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.